amor, busca, planejamento, perda, adaptação, realização, ser pai. Essas palavras se fundem na história de uma pessoa que eu trouxe aqui, que tinha sonhos possíveis e da noite para o dia teve que se reinventar, buscar outros caminhos. A vida é assim. Às vezes temos que mudar a estratégia, temos que passar por obstáculos, mas a gente tem que buscar realizar nossos sonhos, tornar nossos sonhos possíveis. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, escutem essa história maravilhosa de Sérgio Gomes. Tudo começou também com meu pai, né? Meu pai era de uma família de Portugal aqui, que ficava não muito próximo de praia, mas o passeio deles, que era aquele passeio que mais gostavam, era justamente o passeio de ir à praia, a Praia de Mira. E aí lá eles passeavam com a família e viam pescar, viam puxar a rede. E ele levou isso e acabou passando, né? De que forma? Quando ele foi para o Brasil, começou a trabalhar no Brasil e conseguiu ganhar algumas posses. Uma das primeiras coisas que ele fez foi comprar um apartamento na Praia Grande de Santos. E aí esse apartamento era onde a família ia passar as férias e todos assim aqueles momentos gostosos. E isso daí ficou muito firme na minha memória. Ele comprou até uma rede para puxar rede, e naquela época pegava-se até camarão rosa na rede, e ele gostava de pescar com uma varinha de bambu. Eu comecei a gostar de pescar também com a varinha de bambu. Depois as coisas assim foram mudando, eu fui pescando com varas de molinete, e pesca virou a minha diversão ali. Eu como adolescente, em vez de ir para as baladas à noite, eu ficava dormindo para poder acordar 4 horas da manhã para pescar. Era muito gostoso e eu queria estar o tempo todo no mar. Daí, é assim que eu comecei a ganhar algum dinheirinho trabalhando, eu fui fazer curso de mergulho, fiz um curso de caça submarina, e aí comecei a fazer caça submarina, e aí querendo fazer a caça submarina, e depois fiz mergulho autônomo também. Querendo fazer a caça submarina, eu queria um barquinho que eu pudesse ir, fazer a caça e voltar, dormir no barco e no dia seguinte caçar de novo. E o barco que eu pude comprar na época era um veleirinho, um Ranger 22, um barquinho muito legal. E com ele aí comecei a aprender a velejar. Então uma coisa foi levando a outra. E aí daí de começar a velejar e estar no barco, a vontade era estar cada vez mais no barco. Aí começou a aparecer o sonho de morar a bordo, de estar morando no barco, né? E aí o sonho de morar no barco foi ficando maior. Aí eu conheci a mãe do Jonas e da Carol, e a gente começou já logo a sonhar em fazer uma viagem longa de barco, fazer uma volta ao mundo. E cada vez mais as coisas estavam em volta do barco, e das viagens e dos mergulhos e da pesca e de tudo. Era como a gente gostava de viver, né? E inclusive a mãe do Jonas e da Carol, a Mônica, eu conheci no mergulho, né? Então você vê que uma coisa realmente vai levando a outra. A gente se conheceu no mergulho, se apaixonou, começou a navegar com o barquinho que eu tinha. Depois compramos o barquinho um pouco maior, um 29 pés, e já começou aquele sonho de sair para dar uma volta ao mundo, que era a nossa ideia na época, né? Dar uma volta ao mundo. E aí
preparamos tudo, estávamos naquele sonho, aprendendo, fazendo cursos, fazendo tudo que a gente podia para seguir o caminho lá, nós dois fazendo a viagem, né? Os filhos foram planejados? Vocês tinham assim desde o início não, a gente vai ter os filhos e vamos navegar, ou não, eles surgiram no meio do caminho? Os filhos assim não foram planejados, a gente não tinha os planos de viajar com os filhos, mas assim, a vida da gente é planejar e depois replanejar. Então, quando a Mônica ficou grávida do Jonas, aí a gente já começou a fazer os planos para ir com o Jonas, né? Aí já pensávamos no barco maior, nas despesas que eram maiores também, guardar mais dinheiro para isso, ter uma reserva financeira maior. Aí, pouco depois que o Jonas nasceu, ela ficou grávida da Carol. Aí toca aumentar de novo. E ainda bem que o barco que a gente tinha escolhido, que era um barco da Mariner, um Trindade 37, era um barco confortável para ir em 4 pessoas. E foi assim que a gente se planejou e fomos mudando as coisas conforme a necessidade, né? Mas a ideia era ir sempre a família toda junta. E quando a gente estava assim, já relativamente preparado, com reserva financeira, com as coisas organizadas, os treinamentos que a gente já tinha tido, a gente começou a perceber que São Paulo estava com uma qualidade, que era lá que a gente morava, São Paulo estava uma qualidade muito ruim. E a gente precisava fazer algumas coisas ainda que a gente tinha que fazer mais perto do mar. Aí nós escolhemos Ilhabela para morar. Ilhabela era um lugar que a gente gostava muito, estava sempre lá passeando por lá, tinha segurança, tinha escola, tinha tudo que a gente precisava, né? E então aí nós decidimos mudar para Ilhabela, fomos para lá em 1998 e lá a gente pretendia finalizar as coisas, né? A gente pretendia sair em 2001 para fazer a grande viagem da família, né? O Jonas e Carol, quando a gente mudou para Ilhabela, já tinham 3, 4 anos e lá eles curtiram muito, gostavam muito de lá e a gente se mudou e ficamos trabalhando remoto, o que aumentou muito a nossa qualidade de vida, porque São Paulo era terrível para nós. A gente perdia muito tempo de transporte, né? Eu perdia 4 horas por dia de transporte e era uma situação, um tempo que a gente estava deixando de ganhar com a família. E dessa forma nós mudamos para Ilhabela e pensando em acabar toda a preparação lá. Quando você perdeu a sua esposa, você teve que se reinventar. Foi assim um divisor de águas. Conte um pouquinho desse momento. Depois que a Mônica faleceu, é como se o chão tivesse saído debaixo dos meus pés. Perdi totalmente assim o rumo do que ia ser a nossa vida. Assim, os primeiros dias ali foram terríveis, de insegurança, né, a falta dela e os filhos, sob minha responsabilidade total a partir daí, né? Então, o primeiro pensamento que vem na cabeça da gente é: opa, vou voltar para São Paulo, vou abandonar todos os planos, vou ir para a segurança de perto da família. Mas aí, uma semana que eu passei em São Paulo logo depois do enterro, foi suficiente para ver que esse não era o caminho. O nosso caminho mesmo era em Ilhabela. E foi engraçado porque eu lembrei de uma conversa que eu tive com ela uns dias antes, dela falando como tinha sido bom para as crianças a mudança, né? Como tinha sido, como eles estavam diferentes, mais livres, mais soltos, num lugar que era seguro e estava sendo muito bom para todos.
Aí eu falei, bem, vou tentar ficar em Ilhabela mais um tempo. E o tempo provou que era muito mais fácil eu cuidar sozinho dos dois, tendo tempo para eles, né? Porque na minha profissão de TI, trabalhando à distância, eu conseguia gerenciar o meu tempo. Então eu trabalhava enquanto eles estavam na escola e de madrugada. E o tempo que eles precisavam eu estava todinho com eles. E foi uma época que, mesmo pela falta, foi uma época muito boa. Outra coisa também que aconteceu muito, que é aquela história, o pai normalmente é o mantenedor, né? A mãe é que fica mais cuidando das emoções dos filhos e carinho. E quando ela se foi, aí tive que começar a fazer os dois papéis. É uma coisa complicada. Talvez seja aí onde tenha tido mais dificuldade, né? Que é difícil você assumir assim os dois papéis. Uma hora você está tendo que dar uma bronca boa e ao mesmo tempo tem que tem que chegar, passar a mão na cabeça e falar, tá mais calma também, dá para contornar. E essa parte principalmente é a mais complicada, né? Mas graças a Deus eu acho que deu certo. Vamos ver. E depois da nossa perda também, eu imaginei que nunca mais ia poder fazer a viagem, que ia ser muito difícil, com as duas crianças pequenas, e eu só. Mas então eu vendi o barco que a gente tinha construído para viajar, inclusive para um grande amigo. E aí eu comecei mas gostava da vela, gostava do mar, comecei a correr regatas. E com as regatas aí conheci bastante gente e um amigo nosso, compramos um outro barco, eu comprei em sociedade com ele e que ele queria um outro barco, um barco maior para correr regatas. Quando ele falou em comprar um outro barco, eu pensei, bem, posso entrar de sócio, compramos o barco meio a meio. E aí comecei a levar o Jonas e a Carol para ver esses barcos também, porque eles estavam sempre comigo, então a gente ia lá ver o barco para eu comprar para o Conlades, para correr regata. E quem acabou puxando de novo a viagem, o assunto da viagem à tona, já alguns anos depois, claro, foram eles mesmos. As crianças começaram, puxa, mas a gente não ia fazer uma volta ao mundo de barco, a gente não ia viajar de barco, e por que a gente não compra um barco aí com o Ladislau, que era o meu sócio, né, no barco, que a gente não compra o barco com ele e vamos fazer uma viagem também com esse barco. A gente corre as regatas e faz a viagem. Aí eu vi que nesse momento eles já estavam cobrando que aqueles planos de família fossem realizados também. E com isso eu acabei escolhendo não aquele barco que eles entraram para ver, que era um barco puro regata, todo pelado por dentro, mas escolhi um barco mais cruzeiro regata, que andava muito bem, principalmente vento forte, onde eu fiz muitas regatas nele, eu, Jonas, Carol, as primeiras regatas que eles correram foram aí também nesse barco. E com ele é um barco que eu tinha confiança e na hora que eu vi que era hora de fazer a viagem, no caso foi final de 2005, algum tempo antes eu conversei com o Ladislau, comprei a parte dele e fomos fazer a viagem com o Fandango, que era o nosso barco. E inclusive quando voltamos de viagem, eu vendi metade do barco de novo para o Ladislau e continuamos correndo regata com o Fandango. E foi ótimo, um barco muito legal, muito forte e muito bem construído. Eu te encontrei em 2008 e você estava com seus filhos pré-adolescentes partindo, né, para a regata, para Refeno. Como é que é ter adolescentes a bordo? Como é que tem uma menina adolescente a bordo? E mais uma pergunta, o que é ser pai comandante? E sobre filha adolescente a bordo, o que eu posso dizer assim,
Eu acho que eu não tive mais problemas por ter uma filha adolescente a bordo, nem menos problemas. Então vamos dizer assim, foi igual, fiquem tranquilos, é a mesma coisa. E sobre a preparação para viajar, para a gente sair para viajar, é uma coisa que aconteceu, foi longa, foi todo um processo, né? Começou com os cursos, depois realmente fazer uma reserva financeira, ter fontes de renda, que eu acho que é o mais importante para ir, e preparar o barco, escolher o barco, correr bastante regata para aprender bem, ganhar segurança, ter confiança e preparar a tripulação, que aí ao longo do caminho também eu fui preparando os filhos e ensinando, e eles correndo também regatas e aprendendo muito, aprendendo a mexer em tudo no barco. E as coisas foram acontecendo, até que chegou uma hora que a gente falou, vamos marcar uma data, e marcamos a data. A primeira viagem que a gente saiu em dezembro de 2005, no primeiro dia de férias deles, e voltamos em 2007, ou seja, 1 ano e 2 meses depois, logo depois do carnaval. Eu peguei exatamente um período letivo deles, mas as férias antes e as férias depois. E fomos fazer a viagem. Nesse ano eles estudaram à distância pelo colégio, levaram os livros, ficaram estudando no barco, e o que foi muito bom, porque também fez com que eles aprendessem a estudar sozinhos, a autoestudo. E a partir desse aprendizado de como estudar, eles se desenvolveram um monte de coisas depois sozinhos, né? E essa viagem foi muito boa, e inclusive gerou um livro, o primeiro livro que eu escrevi, que é O Melhor Ano de Nossas Vidas, que o Jonas queria escrever um livro chamado Levando o Papai para Passear, porque eles diziam que eu só mandava e eles faziam. Mas foi muito bom, porque inclusive nessa viagem eu fui ensinando para eles navegação, fui ensinando todas as coisas que tinha que fazer no barco, como mexer no barco. Eles já sabiam bastante coisa, mas foram aprendendo mais. E foram também ainda lavando roupa, foram cozinhando, todo mundo fazia tudo no barco, né? Só acho que talvez o motor é que eu acabava mexendo mais, mas sempre que podia chamava eles para dar uma olhadinha. E então foi todo um processo que aconteceu, e durante a viagem também foi tendo processo. E aquela preparação de ter tudo detalhado para sair, eu não tive não. Eu tinha as cartas compradas, sabia onde eu ia parar no primeiro lugar, e quando a gente mudou para o barco, de repente, na manhã do sábado que a gente saiu, onde eu catei todas as coisas, livros escolares, roupas, malas, etc., joguei para dentro do barco e nós fomos embora. E ao longo do caminho depois a gente foi arrumando as coisas, colocando cada coisa no seu devido lugar, né? A gente tem bastante tempo navegando, então dá para fazer essas coisas depois sossegadamente, não precisa estar tudo certinho para sair. E depois dessa primeira viagem que a gente fez, que a gente percorreu o litoral do Brasil até Natal, fomos a Noronha, fizemos a Refeno com o barco. A gente ainda acabou entrando de carona num barco de uns amigos, o veleiro Cavalo Marinho, do Rodrigo e da Márcia, com os filhos deles também. Aí a gente foi até o Caribe e voltamos de avião, ajudamos eles a levar o barco e voltamos de avião para Recife, onde tinha ficado o Fandango nos esperando. E aí voltamos para Ilhabela. Só que assim, quem sai para fazer uma viagem dessas, normalmente não se contenta com uma viagem só. Era uma viagem assim para não atrapalhar os estudos deles, pegando um ano letivo só, e que eles pudessem estudar e até a gente testar, ver como funcionavam as coisas. Eles foram muito bem nas provas quando retornaram, as provas daquele ano que eles tinham estudado no barco. E aí já começa assim o sonho de fazer outra brincadeira, outra viagem.
E aí a gente já foi se preparando para uma viagem maior. Eu comprei um barco maior. Minha ideia, meu sonho já era levar o meu barco até o Caribe, não ajudar os outros a levar o barco deles, então eu queria ir com o meu barco. Aí compramos o Travessura, que é um Fast 410, e com o Travessura nós saímos também em julho de 2010 e ficamos até o final do ano de 2010 subindo a costa do Brasil no inverno e até Natal. Daí fizemos Natal, Fortaleza e fomos para o Caribe, onde chegamos no finalzinho do ano de 2010. Corremos o Caribe todo numa temporada, até mais ou menos maio, quando a gente atravessou para os Açores, onde ficamos um mês. É um dos lugares mais lindos que a gente já viu até hoje. E aí fomos dos Açores para Lisboa, onde deixamos o barco e ficamos 4 meses correndo Portugal, recuperando as raízes, né, da família, que toda a minha família é portuguesa, e ficamos 4 meses rodando por Portugal, né? Aí, rodando por Portugal, eu vi como era bom andar na Europa por terra, porque é muito mais fácil do que por mar. Aqui, as situações aqui para navegação não são tão fáceis. E aí já começou até a aparecer um outro sonhozinho na cabeça, que seria voltar para Portugal futuramente e comprar um motorhome e ficar rodando pela Europa de motorhome, né? E dessa forma a gente ficou aí em Portugal até mais ou menos setembro, outubro, e descemos para Canárias, Cabo Verde e retornamos ao Brasil, onde, chegando ao Brasil, o Jonas e a Carol teriam muita coisa pela frente, porque era a época, eles estavam assim, iam fazer o último ano do ensino médio, o Jonas o último ano de ensino médio, a Carol os últimos 2 anos, e aí escolher a profissão, né, e o que fazer, escolher o que fazer era uma coisa muito importante. E nisso, o Jonas, no meio dessa viagem também, a gente teve uma experiência sobre alargar os horizontes e pensar também, que é o seguinte: ele, no meio da viagem, ele que queria ser engenheiro naval desde pequenininho, ele chegou para mim e falou: pai, eu não quero mais ser engenheiro naval. Falei: por quê? Ele falou: porque eu quero navegar. E todos os engenheiros navais que a gente encontrou, nenhum deles estava navegando, nenhum deles estava projetando barco especificamente, estavam normalmente todos na parte administrativa de estaleiros. E aí ele foi recomendado pelo amigo Rony a procurar a Escola da Marinha Mercante, se informar sobre isso. O que ele viu, ele gostou, e aí ele passou a estudar com muito afinco para fazer a Escola da Marinha Mercante. Nisso, a Carol, que queria ser bióloga marinha, quando começou a ver as coisas da escola, também se apaixonou pela escola e resolveu fazer também Marinha Mercante. E os dois acabaram entrando na Escola da Marinha Mercante, o Jonas num determinado ano, a Carol no ano seguinte, depois de estudarem 3 anos especificamente para as provas de lá. E aí se formaram. O Jonas é oficial de náutica da Marinha Mercante e a Carol é oficial de máquinas da Marinha Mercante. Ou seja, eu brinco com o pessoal que hoje eu tenho a bordo, é disponível para mim um oficial de máquinas e um oficial de náutica para me levar para onde eu quiser. E essas vitórias, vamos chamar assim, esse caminho bem trilhado que eles tiveram até agora, o primeiro responsável é eles, sem dúvida. Sempre corresponderam a tudo que precisava deles, com muitos e muitos e muitos méritos. Outra coisa que ajudou muito foi assim, os horizontes que foram se alargando, né? As pessoas que a gente foi conhecendo, as coisas que a gente foi vendo e que eles viam e começaram a se tornar críticos e foram tendo mais ferramentas para eles poderem escolher o que ia ser da vida deles mais para frente, né? Então, posso dizer que todo mundo ajudou nesse caminho, todos ajudaram, e eles souberam aproveitar bem
esse caminho que foi aberto e as coisas que foram acontecendo, né? Todas as viagens da família, todos os amigos que a gente encontrou, todo mundo tinha alguma coisa para passar para a gente. Meu pai foi muito importante na minha participação na Mini Transat, na minha vida toda, né? Ele esteve muito presente. O teu filho agora está partindo em setembro para participar da Mini Transat também. Qual é a importância do pai nesse momento? A mão, né? A atenção, o abraço. Como é que você vai se sentir vendo seu filho partindo sozinho para uma travessia do Atlântico? Essa regata que o Jonas vai fazer, na verdade é um processo que começou, acho que quando ele tinha talvez uns 10, 11 anos, que ele viu a primeira informação sobre um Mini Transat, que o Jonas assim, virou um nerd de vela, tudo que tinha de vela ele adorava, amava e estudava. Aí ele viu algo da Transat, aquilo ficou na cabeça, ele começou a falar que queria correr uma regata, essa regata, e já começou a guardar dinheiro ali que ele acabou usando, está usando agora. Ou seja, desde os 10, 11 anos de idade, ele está nesse processo de fazer essa regata. Então, a fazer a regata vai ser o final de um processo. E eu vou estar lá junto, se Deus quiser, eu vou estar lá vendo a largada da Mini Transat. Se Deus quiser, tudo vai estar em ordem para ele correr essa regata. E nesse processo muita gente acabou ajudando também. Puxa, eu lembro a expectativa, a alegria dele quando entrou no teu barco, Isabel, a primeira vez lá em Angra. Depois ele chegou a gente estava nos Açores, ele foi correr uma regata num veleiro e chegou no veleiro e descobriu que era um barco um Mini Transat de primeira geração. E correram a regata, timoneando a regata e adorou. Ficou impressionado com o barco, andando com os 40 pés. E ganharam a regata e o dono do barco ainda falou para ele buscar o prêmio. Todos os barcos que a gente via no caminho, assim, que tinha, todo lugar que a gente ia que tinha um Mini Transat, ele ficava vidrado nos barcos. Então esse processo, se Deus quiser, vai começar agora em dia 24 de setembro, que deve ser a largada. Nesse processo ele vai fazer a primeira perna até as Canárias, se Deus quiser vai chegar lá tudo em ordem, e depois fazer a segunda perna que sai das Canárias e vai até Guadalupe, uma regata imensa, que é uma aventura em solitário num barquinho de 6,5 metros. Então é algo que realmente está todo mundo, não sou só eu que vou estar acompanhando, a família toda está acompanhando, amigos e todo mundo torcendo para ele chegar bem. Ele sabe que está indo só assim completar a regata, porque o barco é antigo, não tem muito... o rendimento dele não é igual ao dos barcos modernos, mas ele está todo entusiasmado para ir. Oi, Isabel e pessoal que está nos escutando aí. E para finalizar, né, o que eu quero falar é: aproveitem muito os seus filhos, aproveitem cada tempo que vocês têm com eles e tentem ter quanto mais tempo, melhor para ficar com eles. Esse é um tempo que não volta, aproveitem muito. Estar com eles é maravilhoso, viver com eles aventuras é maravilhoso, e eles vão acompanhar vocês no que vocês quiserem e vão gostar muito e vão se sentir próximos. Vocês vão deixar de ser uma família viajando, vocês vão passar a ser companheiros de viagem que estão compartilhando algo que é muito, muito bonito, muito, muito gostoso. Aproveitem, pais, aproveitando a mensagem do Dia dos Pais aí, aproveitem para estar sempre muito, muito, muito perto dos seus filhos, tá? E falando também do que eu ainda tenho de sonhos, né? Hoje eu estou aqui num motorhome, que aqui em Portugal se chama autocaravana,
que eu vi lá em 2011 e como eu já comentei agora há pouco tempo, e passou a ser assim um sonho poder andar mais tempo ainda por Portugal, porque os 4 meses não deu para conhecer nada. E eu pretendo ainda conhecer a Espanha, a França e o que der aqui da Europa nos próximos anos. Minha ideia é passar 5, 6 meses por ano aqui, com motorhome aqui em Portugal, e o resto do tempo no Brasil, lá num barquinho que eu tenho em Paraty. Então eu vou ficar viajando cá, viajando lá, sempre no verão de cá, sempre no verão de lá, para não pegar frio excessivo. E eu espero que os meus filhos, meu grande sonho é ver assim, os filhos continuando o caminho deles bem trilhado, e que eles tenham sorte nesse caminho também, e quando precisarem do pai aqui, espero estar eu por aqui para poder ajudar em alguma coisa que for necessário, né? Olha, beijo grande para você, Isabel, tudo de bom aí, e espero que o pessoal goste da entrevista. Às vezes temos não só que adiar ou abandonar um sonho e se reinventar. Obrigado, Sérgio, pela participação. E semana que vem a gente tem mais sonhos possíveis.